Todo mutante da Marvel ganha seus poderes por causa do gene X, mas em alguns casos raros, esse gene sofre uma nova mutação, ativando poderes extras que o mutante não tinha antes. Nós chamamos isso de mutação secundária, e hoje vamos conferir as principais mutações secundárias da Marvel. Emma Frost! Começando pela Emma Frost, a mutação secundária dela é a sua icônica forma de diamante. Ao ativar essa habilidade, ela converte o próprio corpo em diamante puro, ganhando uma resistência absurda. Nas HQs, a Emma já usou essa forma para aguentar ataques devastadores como socos do Hulk, rajadas óticas do Ciclope e até um ataque direto do Celestial Sonhador, que foi tão forte que chegou a estilhaçar o braço dela. Mas as vantagens vão além da armadura física. Transformada, a Emma não precisa comer, beber água ou até mesmo respirar, além de ser imune a temperaturas extremas. Mas existe um preço. Na forma de diamante, a mente dela fica impenetrável, mas ela perde totalmente o acesso à sua própria telepatia. Vale lembrar que nos filmes ela já aparece com esse poder, mas nas HQs essa mutação secundária só despertou anos depois, durante a trágica destruição de Genosha. James Hudson, mais conhecido como Jimmy, ele é filho do Wolverine com a Magda Lancher. Isso acontece no universo Ultimate dos quadrinhos. Ele faz parte dos novos X-Men liderados pela Kitty Pryde e herdou o pacote completo do pai, um fator de cura absurdo e as famosas garras retráteis. Mas é na sua mutação secundária que o Jimmy se destaca. Ele tem a habilidade única de secretar uma substância metálica orgânica pelo corpo. Graças a isso, ele pode revestir suas garras de osso com esse material. Ou seja, ao contrário do Wolverine que precisou ser fundido ao adamantio, as garras de metal do Jimmy são 100% naturais. Juntando esse metal orgânico com o fator de cura, ele facilmente se consagra como um dos mutantes mais indestrutíveis que existem. Hank McCoy! Agora vamos falar do Fera. O caso do Hank é fascinante porque ele é a prova viva de que a evolução não para. Originalmente, a mutação dele era apenas física, agilidade absurda e pés que podiam agarrar coisas como as mãos de um macaco. Foi tentando curar essa aparência, tanto nas HQs antigas quanto nos filmes como os X-Men Primeira Classe, que ele testou um soro em si mesmo. O tiro saiu pela culatra, a fórmula turbinou o Gene X, dando a ele força extrema, garras e cobrindo seu corpo de pelos. Mas a verdadeira mutação secundária do Hank veio muito tempo depois. Em uma história, a mutante Sage usou seus poderes para acelerar o potencial adormecido do Gene X dele. O resultado, o Fera mudou drasticamente para uma forma felina, e o preço disso foi alto. O efeito na mente dele foi pesado. O Hank ficou muito mais feroz, com instintos agressivos lutando contra seu intelecto genial, e passou por uma fase bizarra com medo de regredir mentalmente até virar um gato doméstico. Isso levantou um dos maiores debates da Marvel, o quanto essas mutações avançadas podem destruir o psicológico de um herói. Gambit! A Marvel não classificou o que aconteceu com ele como uma mutação secundária, mas foi uma melhora absurda do que ele já tinha. O poder clássico dele, que todo mundo conhece, é carregar objetos com energia cinética até eles explodirem, e quanto maior o objeto, mais tempo demora. O Gambit já é um poço de habilidades, tem agilidade extrema, um charme quase hipnótico e é resistente a telepatas. Mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu nas HQs em 2004. O Gambit acabou ficando completamente cego depois que uma de suas próprias cartas explodiu bem no rosto dele. Só que o Gene X não brinca em serviço. Para compensar a perda da visão, ele desenvolveu precognição. O Gambit passou a usar o seu baralho como cartas de tarô, ganhando a habilidade de ler o futuro através delas. Ele não conseguia prever o que ia acontecer daqui a 50 anos, mas era capaz de antecipar os próximos passos e golpes de qualquer inimigo na batalha. Isso é uma verdadeira carta na manga. Wolverine! Todo mundo conhece o Logan pelas garras de adamantio e o fator de cura absurdo, mas o que quase ninguém sabe é que esse mesmo metal estava literalmente freando a mutação secundária dele. Na clássica história Atrações Fatais, o Magneto simplesmente arranca todo o adamantio dos ossos do Logan. O trauma foi tão brutal que o fator de cura dele falhou e sumiu por um tempo. E aqui vai um detalhe crucial: o adamantium é altamente tóxico. O corpo do Logan vivia em uma guerra constante para não morrer envenenado. Quando o metal saiu e o fator de cura finalmente se recuperou, ele ficou turbinado. Sem o metal para assegurar sua evolução natural e elevado ao limite após quase matar o Dente de Sabre para proteger os X-Men, o Logan sofreu uma mutação secundária bizarra, uma regressão para uma fera.
Ele perdeu a sanidade e virou literalmente um animal. Nessa forma bestial, os músculos cresceram de forma monstruosa, a velocidade dobrou e suas garras de osso ficaram ainda maiores. Ele se tornou muito mais poderoso, mas virou uma ameaça incontrolável para todos ao redor, até conseguir recuperar a sua mente humana aos poucos. Kitty Pryde! A Kitty Pryde tem um dos poderes mais úteis dos mutantes. Ela altera a própria densidade para ficar intangível, atravessando assim paredes, pessoas e destruindo eletrônicos com facilidade. Mas a confusão começa quando o assunto é viagem no tempo. Na clássica HQ Dias de um Futuro Esquecido, lá dos anos 80, a consciência da Kitty do futuro é enviada para o seu corpo do passado para impedir o apocalipse dos sentinelas. Só que um detalhe crucial, nas HQs, isso não é o poder dela. Quem faz essa transferência mental é a poderosa Rachel Summers, ou seja, foi uma tática de sobrevivência usando o poder de outra pessoa, não a mutação secundária da Kitty. Mas aí veio o filme de 2014 e mudou todas as regras. Nos cinemas, é a própria Kitty quem envia a mente do Wolverine lá para os anos 70. Do nada, ela ganhou uma habilidade bizarra de mandar as pessoas para o passado. Então, se você considerar isso, a Kitty Pryde tem uma mutação secundária nos cinemas. Nas HQs, essa viagem temporal passou longe de ser um poder dela, mas nas telonas, com certeza isso aconteceu. Homem de Gelo. No papel, os poderes do Bob Drake parecem básicos, focados apenas em congelar objetos e criar estruturas. O problema é que, por anos, ele limitou a si mesmo, acreditando ser apenas um humano com a habilidade de controlar o frio. Essa limitação foi desfeita durante uma batalha contra o vilão Blackton Cassidy. Após sofrer um ferimento grave no peito, o instinto de sobrevivência de Bob ativou a sua mutação secundária. Nos quadrinhos, o corpo dele começou a se transformar em gelo permanentemente para impedir a sua morte. Mas o momento mais surpreendente aconteceu depois durante uma missão, quando seu corpo foi completamente destruído, restando apenas a sua cabeça congelada. Surpreendentemente, ele sobreviveu ao absorver a umidade do corpo de um inimigo para se reconstruir do zero. Foi nesse momento que Bob compreendeu a verdade. Ele não estava apenas coberto de gelo. O seu corpo é o próprio gelo. A sua consciência deixou de depender de um organismo biológico. Essa mutação secundária eliminou as barreiras mentais que o limitavam, revelando sua verdadeira natureza como um mutante nível ômega. Hoje, ele consegue manipular a umidade em nível molecular, criar exércitos de cópias de si mesmo e transferir sua consciência entre elas, tornando-se praticamente imortal. Arcanjo. No início, ele tinha apenas grandes asas com penas que lhe permitiam voar, e era basicamente o suporte aéreo da equipe. Era um poder útil, mas muito longe de ser devastador. A grande tragédia de Warren acontece quando ele perde as suas asas originais em batalha. Em um momento de desespero profundo, ele aceita um acordo sombrio com o vilão Apocalipse. O resultado, Warren é transformado no implacável Arcanjo. Ele ganha asas metálicas que disparam lâminas afiadas e sofre uma lavagem cerebral para servir como Cavaleiro da Morte, se tornando frio e violento. Por muito tempo, se acreditou que essas mudanças eram puramente artificiais e não uma evolução natural. No entanto, algumas histórias provam o contrário. Anos após se libertar do controle do Apocalipse, Warren manifestou a sua verdadeira mutação secundária. O seu sangue desenvolveu propriedades curativas extremas. Ele descobriu que transfusões do seu sangue podiam curar ferimentos graves, erradicar doenças e reverter danos fatais em outras pessoas. A origem exata dessa habilidade ainda gera debates nos quadrinhos. Algumas histórias sugerem que as modificações genéticas do Apocalipse forçaram o Gene X de Warren a despertar esse poder adormecido. Ele deixou de ser apenas uma arma de destruição para ter a capacidade de salvar vidas em nível biológico, tornando a evolução do Arcanjo uma das mais complexas de toda a equipe. Lupina! Ela possui o poder clássico de se transformar em um lobo ou em uma forma híbrida, ganhando força, velocidade, garras e sentidos aguçados. Durante a maior parte de sua vida, Rainey enxergou seus poderes mais como uma maldição do que como um dom. Devido à sua criação traumática, as suas transformações sempre tiveram ligadas ao medo, fazendo com que ela lutasse constantemente para equilibrar sua identidade humana com os seus instintos animais. A sua mutação secundária surgiu muito tempo depois e de forma artificial. Ela foi ativada após a exposição ao Mother Vine, um vírus projetado especificamente para forçar e ampliar mutações. O resultado no corpo de Rainey foi uma mutação drástica. Em vez de se transformar em um único lobo, ela ganhou a habilidade de se dividir em uma matilha de 5 lobos. Cada lobo age de forma independente, mas todos compartilham a exata mesma consciência.
A lupina consegue ver, pensar e controlar todos eles simultaneamente. Essa mudança alterou a sua estratégia de combate. Na sua forma de matilha, ela pode cercar inimigos, monitorar áreas extensas e continuar lutando mesmo que um dos corpos seja abatido. Individualmente, os lobos são menos resistentes do que a sua forma original, mas a força do grupo compensa essa desvantagem. E aí, você curte o conceito de mutações secundárias? Me conta aqui nos comentários uma que eu não falei, mas que vale a pena mencionar. E se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve aí no canal e até a próxima!